E a gente tinha um grande trabalho em andamento iniciando lá. Eu levei esse trabalho, que foi uma operação chamada Operação Overload, que a gente iniciou, praticamente iniciou lá, mas bem assim, que foi uma operação também que deu continuidade. A gente investigou toda a cúpula do Comando Vermelho. Toda a cúpula. Todas as lideranças presas em presídio federal foram indiciadas, foram condenadas. Um trabalho assim, um monitoramento que a gente conseguiu realmente mostrar a fundo como funciona o fornecimento de arma, de drogas, quanto os caras lucram, quantos eles, como é que eles ganham, como é que é a prestação de contas deles, como é que Qual era o lucro deles na época do Comando Vermelho? A gente pegou monitorou, né, interceptou algumas informações que, por exemplo, eles compravam 1 quilo de cocaína, isso na época, hoje está mais caro, mas na época 1 quilo de cocaína era mais ou menos 14, 15 mil reais. E, obviamente, esses caras misturam isso tudo. 1 quilo de cocaína, eles conseguiam fazer 60 cargas, como é que era? 60 cargas de 80 pinos. Eu sei que eles conseguiam transformar 1 quilo de cocaína em 6.400 pinos, pode 10. Ou seja, de 14 mil reais, eles faturavam 64 mil reais. Caramba. E tinham um lucro de mais ou menos 350%, 50 mil reais. Isso comprovado, tá, na investigação. E o que a gente conseguiu comprovar nessa investigação? Que as lideranças presas em presídio federal mantinham o controle dessas áreas. E algumas lideranças também presas aqui em Bangu 3 também. Escolhiam pessoas para ficar nas suas localidades, davam as ordens. E eu lembro que isso na audiência foi muito questionado pelos advogados. Às vezes eu ia sozinho depor com 15, 20 advogados. Era aquele massacre, mas assim, como eu participava ativamente, né, das investigações, do monitoramento, nessa época eu já tinha equipe, né, também de monitoramento, pessoal muito bom que me ajudava, estava lá na equipe, mas eu também participava ativamente disso, então eu conhecia toda a investigação. Então quando eu ia depor, eu muito tranquilo, falava datas, falava nomes, falava data de aniversário deles, falava tudo. Então os caras ficavam malucos comigo. Doutor, deixa eu interromper o senhor mais uma vez. Igor, solta aquele comentário aí que eu comentei com você. Atentem para o que ele fala. Nele está o futuro da segurança pública no Rio de Janeiro. Delpol, Carlos Oliveira, doutor Carlos Oliveira. Obrigado por estar aqui conosco. A gente está tirando onda hoje com convidado. A galera que está comentando, meu irmão. Os espectadores, tá demais. O Oliveira é um cara que, assim, eu tenho o maior respeito por ele, admiração. É uma honra de trabalhar com ele e de aprender com ele todo dia. Esse cara é um professor que eu tenho o privilégio de ter ali e me orientar ali todos os dias. O cara é sensacional. Esse sabe tudo. Esse sabe tudo de polícia. Sabe tudo e muito mais. A entrevista com ele aqui foi emocionante. Mas, doutor, então, aí o que o senhor estava falando, o pessoal tentava te pegar na overload. Que teve overload 1, 2 e 3. Não, teve a 1 e a 2. 1 e a 2. Aquela grande que a gente prendeu todo mundo lá no Complexo do Alemão foi a Operação Urano. A segunda, essa overload, foi uma investigação mais... Você pegou informações que já tinha da 45 e levou para 27. 27 aonde? Desculpa. Vicente de Carvalho. Pega ali o Morro do Juramento, Juramentinho. Na época, essas favelas eram um Comando Vermelho. Então, e são muito próximas por aquele maciço lá, o Juramentinho. Quem vem da Fazendinha vai sair lá no Juramentinho e eles andavam ali por meio desses locais aí. Então, assim, por estratégia mesmo, eu fui para 27, estratégia da chefia de polícia na época, para dar continuidade a esse trabalho. E aí demos essa Operação Overload, foi uma operação... Lembra quantos presos vocês conseguiram? Foram 65 mandados de prisão. Caramba! Todas as lideranças aí que você possa imaginar do Comando Vermelho, as presas, todas, tá? Do líder, do número 1 até os ali do segundo escalão, todos foram identificados com conduta, com mais ou menos participação, com lucro, quanto ganha, quais as favelas que eles têm atuação, quais que eles têm mais
imposição, atuação e etc. Então, assim, foi uma investigação que eu acho que foi a mais completa que a gente conseguiu ter de informação, porque a gente sabe como é que funciona, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você provar, né? Então, a gente conseguiu provar nessa investigação tudo que as pessoas falam aí, etc. Prestação de contas, essas siglas aí polêmicas, né? Que a gente tem, CPX, etc, etc. Então, nessa investigação, a gente conseguiu provar e mostrar toda a prestação de contas deles, das localidades. Isso tudo começou, essas siglas dessas comunidades, com essa prestação de contas. Não. Eles têm um dia lá das semanas que eles chamam de presta e um dia da semana que eles chamam de fecho. Prestação de contas entre as favelas se ajudam com armamento, com fornecimento de drogas. Às vezes acaba uma determinada droga numa favela, a outra tem, fornece lá para eles em consignação, depois eles pagam e tal. Então eles têm esse acerto de contas entre eles e com relação a armamento e munição também. E aí vem localidade, por exemplo, FZD, Fazendinha, BR, Nova Brasília, PU, Parque União, MGH, Manguinhos, essas siglas. CPX, Complexo do Alemão e tal. Ou seja, essas siglas, elas são... A gente ouviu aí essa polêmica toda aí de CPX e tal. Muita gente fala muita besteira, né? Com todo respeito aqui, que é isso, que é aquilo, que é Compins. Sinceramente, não é nada disso. Essas siglas, elas fazem parte... Isso está comprovado na investigação, tá? Estou falando porque não sou eu que estou dizendo. Está lá no processo. Então, tem essas siglas das localidades nas prestações de contas. E os marginais, eles falam entre eles. Pô, estou aqui na BR, estou aqui na FZD, estou aqui não sei o que e tal. E isso acabou virando também em letra de vários funks que tem na comunidade, com aqueles proibidões, e isso acaba caindo invariavelmente no cotidiano da população que vive ali. E acabou virando uma gíria do pessoal que convive ali na localidade. É isso. Nada mais do que isso. Mas a origem vai por essa divisão de localidades e nessa prestação de conta que eles têm. Você pega vários cadernos de contabilidade do tráfico e tal, e esse monitoramento que a gente fez foi um monitoramento telemático. Então, ele foi um monitoramento muito mais completo, tinha várias imagens e tal, e mostra exatamente a origem dessas siglas, entre eles lá, por que eles usam esse tipo de sigla nessas comunidades.